Se você pensa em fazer tratamento com implantes dentários, esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu me chamo Vitor Diniz, eu sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e sou mestre e doutor em odontologia. E hoje nós reunimos aqui uma série de perguntas que nossos pacientes normalmente fazem sobre implantes dentários. Vamos para a primeira pergunta. O que é e do que é feito o implante dentário? Bem, essa primeira pergunta, o que é e de que é feito o implante dentário, ela é muito comum. E o implante dentário ele é um pino metálico que simula a raiz de um dente. Então, quando você perde um elemento dentário, a gente coloca esse pino para simular a raiz. E esse pino ele é composto principalmente de titânio, que é um material compatível com o nosso osso. Os implantes dentários sofrem rejeição? Os implantes dentários eles não sofrem rejeição. Por quê? Como eu falei na primeira pergunta, ele é feito de titânio. E o titânio ele é um material que o nosso organismo ele nunca entende como um corpo estranho. Então o implante ele pode ser perdido por alguns fatores, mas não por rejeição, não pelo fato do nosso corpo entender aquilo como um corpo estranho. Então, para deixar claro, o material do titânio, o material do implante, ele é biocompatível, ele é compatível com o nosso corpo e não tem potencial de sofrer rejeição. Então, uma pergunta também bem comum é: como é realizado o procedimento? O procedimento, na grande maioria das vezes, ele é realizado no consultório, sob anestesia local. Tá? Em algumas outras possibilidades, a gente pode sim fazer ele dentro do hospital ou fazer ele sob sedação, principalmente quando a gente se trata de pacientes um pouco mais ansiosos. Como é realizada a cirurgia? A cirurgia ela segue uma sequência lógica. Primeiro é realizada a anestesia, depois é realizada uma incisão e descolamento para que a gente possa enxergar o osso do paciente. E baseado no que foi planejado, a gente vai fazer uma instrumentação do leito cirúrgico para poder fazer a realização do implante dentário. Depois que o implante dentário está instalado, travado, nós vamos fazer a sutura. E aí o procedimento cirúrgico ele vai estar encerrado. Essa é a técnica convencional para a realização do implante dentário. E como é realizada a cirurgia guiada? A cirurgia guiada difere da tradicional e tem alguns benefícios. Os benefícios são a não necessidade de incisão e de sutura, além de ser um procedimento muito mais rápido. Mas como que nós conseguimos isso? Através da tomografia computadorizada, a gente desenha um guia no programa de planejamento. Esse guia desenhado ele é impresso em uma impressora 3D. Esse guia impresso vai para a boca do paciente e a gente instala os implantes através desse guia, sem necessidade de incisão, com menor sangramento, menor tempo cirúrgico, menor necessidade de medicação pós-operatória e, claro, o maior beneficiado por esse tipo de procedimento é o paciente e o correto posicionamento dos implantes, o que vai favorecer lá na frente a instalação da coroa que vem sobre esse implante dentário. Outro questionamento comum é: dói muito? E o tratamento com implantes dentários, ele normalmente é indolor. O que a gente orienta o paciente é que ele vai sentir a pressão, sentir o tato, mas não dor. Caso seja necessário, a gente reaplica anestesia, mas isso é extremamente incomum. Normalmente o paciente vai fazer todo o procedimento sem sentir dor. Quanto tempo dura o tratamento com implantes dentários? Quais são as etapas que o paciente precisa fazer? E a gente sempre deixa claro que existe sempre uma etapa cirúrgica e existe uma etapa protética. A etapa cirúrgica consiste na instalação do pino, que nós já comentamos. A etapa protética, ela consiste na instalação da coroa sobre esse pino, sobre esse implante. Tudo isso leva normalmente 3 meses, que é o tempo para o implante sofrer a osseo-integração. É o tempo para o osso cicatrizar ao redor do implante e a gente ter a firmeza, ter a segurança de que aquele vai ser um implante duradouro. Mas existe a possibilidade de carga imediata? Existe sim, para casos selecionados em que o travamento do implante foi muito bom, principalmente na região anterior, região em que os dentes aparecem. A estética ela é muito importante e a carga mastigatória ela vai ser menor. Normalmente tem esse prazo de 3 meses e ele pode aumentar caso o paciente precise de enxerto. Em que casos o paciente precisa de enxerto? Quando nós solicitamos a tomografia computadorizada, é para avaliar a disponibilidade de osso que aquele paciente tem. Em algumas situações, o paciente pode ter um osso muito reduzido, muito fininho ou com pouca altura e nós podemos
sugerir ao paciente que ele faça enxerto para depois fazer o implante. Quando existe essa indicação, o tratamento do implante ele fica mais longo. O que acontece hoje em dia é que nós conseguimos fazer a maioria dos tratamentos, principalmente de casos em que o paciente não tem nenhum dente, sem a necessidade de enxertos ósseos. Ah, mas doutor Vitor, tem casos que vai ser necessário o enxerto? Tem sim. E nesses casos, o tratamento ele vai durar cerca de 1 ano, ele vai ser um tratamento mais extenso, que nós vamos fazer o enxerto, depois de cerca de 8 meses fazer o implante e de mais 3 meses fazer a prótese dentária. Qual a durabilidade do tratamento com implante dentário? Bem, o tratamento com implante dentário ele não tem um prazo de validade certo. Imagine que você nasceu com seus dentes e o seu dente pode ser perdido ao longo do tempo caso você não cuide bem desses dentes. O tratamento com implante ele é semelhante. Se você tem um bom cuidado, boa higienização, uso do fio dental e segue as orientações de retorno com seu especialista, esse tratamento com implante não é para ter um fim, é para ele seguir e ser estável ao longo do tempo. Se você não faz uma boa higienização, não faz acompanhamento e não segue orientação, esse implante ele pode sim ser perdido da mesma maneira que um dente pode ser perdido. Na verdade, se você não higieniza bem, o implante dentário ele é perdido num ritmo mais acelerado do que a perda de um dente natural. Então, siga a higienização, siga as orientações do seu especialista, que você vai ter um tratamento efetivo e duradouro. Outro questionamento super comum, principalmente no público de mais idade, é: não tenho mais nenhum dente, posso fazer implantes dentários? A resposta é: pode e deve. Por quê? O tratamento desse perfil de pacientes ele evoluiu muito ao longo dos anos. E hoje, na maioria dos casos, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento sem necessidade de enxerto ósseo. E em grande parte deles com carga imediata. Então o paciente já sai com uma prótese fixa nos implantes, que ainda não vai ser a prótese definitiva, mas ela vai ser uma prótese já fixa sobre os implantes que vai dar um conforto e um retorno à mastigação mais rápido ao paciente. Depois de passar daqueles 3 meses, o paciente vai fazer a prótese definitiva e aí sim vai levar a sua vida normalmente, realizando apenas os acompanhamentos e os cuidados que o cirurgião dentista passar para o paciente. Doutor, tenho medo, como faço para fazer implantes dentários? Esse perfil de paciente ele tem basicamente 2 saídas. Uma delas é realizar o procedimento cirúrgico no consultório odontológico com auxílio da sedação em que o anestesista vem ao consultório fazer o procedimento. Então esse paciente está sedado, ele está sonolento, ele não está dormindo, ele está responsivo. Então quando a gente pede, abra a boca, vire para cá, o paciente está respondendo, mas ele está mais sonolento. E essa sedação ela tira a ansiedade do paciente. Então isso é uma ferramenta muito importante para esse tipo de paciente. A outra opção, também efetiva para pacientes muito ansiosos, é realizar o tratamento sob anestesia geral. Então leva esse paciente para o hospital, ele faz o procedimento totalmente desacordado e quando ele acorda, o procedimento está pronto, né? E ele não viu nada daquilo, não sentiu nada daquilo e fica tudo muito mais tranquilo. Então a gente sempre tem saídas para todos os perfis de pacientes. Até que idade posso fazer implantes dentários? Não existe nenhum tipo de limitação de idade para se realizar implantes dentários. Hoje é cada vez mais comum pacientes acima de 80 anos fazerem implantes dentários. As limitações, na verdade, elas acontecem muito mais pelas restrições fisiológicas ou patológicas, doenças que esses pacientes venham a ter e que limitem a realização do procedimento. Mas a idade em si, ela não é um fator limitante para a realização de implantes dentários. Quais são os benefícios da realização de implante dentário? E os benefícios são inúmeros, mas eu vou citar alguns aqui para vocês. Sabe aquela vontade de mastigar uma maçã? Um paciente desdentado não consegue. Um paciente que não tem dente na frente, ele não consegue. Então, ter segurança na mastigação é uma das principais vantagens e um dos principais benefícios. Mas ter de volta a sua autoestima, ter de volta a sua fonação, sua fala da maneira correta, tudo isso vai ser beneficiado com o uso dos implantes dentários. Se você gostou de todo esse conteúdo e de todas essas perguntas que nós respondemos aqui, eu te convido a curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que também podem se aproveitar do que nós conversamos aqui hoje. Foi um prazer conversar com vocês, eu estou disposto a responder cada um que comentar nesse vídeo aqui embaixo, então fiquem à vontade, podem fazer perguntas. Vocês vão me encontrar também no meu Instagram, no link aqui embaixo.
E eu estou grato por me darem a oportunidade de conversar com vocês e estou disponível para tirar qualquer uma das dúvidas que vocês tenham. Até mais!